Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Neste vídeo estaremos comentando um pouco sobre algumas noções introdutórias da derivada. Para que você consiga entender bem esse conceito, é fundamental que você tenha algumas noções de reta tangente, reta secante e coeficiente angular. Eu sou o professor Carlos, este é o canal Exato. Inscreva-se e vem comigo! Quando estamos estudando a derivada de uma função, em suma, estamos na verdade estudando alguns comportamentos dessa função. A sua taxa de variação, como ela cresce, como ela decresce, como ela oscila em síntese. E essa derivada será muito útil para determinarmos vários pontos como máximos e mínimos que essa função pode atingir. Entretanto, antes de entrarmos de fato no mundo da derivada, vamos precisar passar por algumas noções preliminares. Então, vamos lá. É possível que você lembre que dois pontos distintos determinam uma única reta e que a maneira de obtermos o coeficiente angular dessa reta é através da razão entre as variações de y e variação de x. Mas, professor, eu não entendi o que o senhor quis dizer. Calma, deixe-me explicar com um exemplo. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 1 e 3 e 2 e 4. Bom, como nós conversamos agora há pouco, o coeficiente angular é a razão entre a variação em y e a variação em x a partir de dois pontos. Bom, para nós calcularmos a variação em y, nós vamos ver o quanto a função evoluiu em se tratando verticalmente de um ponto até o outro. Isso a gente consegue a partir de uma subtração. Notem então que a coordenada y do ponto B é 4 e a coordenada y do ponto B é 3. Então a variação será 4 menos 3. A coordenada x do ponto B é 2 e a coordenada x do ponto A é 1. Então essa variação é dada por 2 menos 1. Bom, efetuando as operações básicas ali, nós vamos chegar então que esta variação, esse coeficiente angular é 1 sobre 1, ou seja, 1. Isto é, conforme eu me desloco em x em uma unidade, eu vou me deslocar em y uma unidade para cima também. Agora vamos para um exemplo em que a reta é decrescente. Então vamos calcular o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 1 e 3 e 2 e 1. Analogamente ao anterior, então o coeficiente angular será dado pela razão entre as variações de x com a variação de y. Então, a coordenada y do ponto B vale 1 e a coordenada y do ponto A vale 3. Como a coordenada x do ponto B vale 2 e a coordenada x do ponto A vale 1, então nós conseguimos concluir que, a partir de que 1 menos 3 é menos 2 e 2 menos 1 é 1, concluímos então que o coeficiente angular desta reta é menos 2. Isto significa que conforme nós nos deslocamos em uma unidade no eixo x, nós vamos descer duas no eixo y. Desta maneira, então, nós podemos concluir que se a reta é crescente, o seu coeficiente angular é positivo, e se a reta é decrescente, o coeficiente angular é negativo. E quanto mais íngreme for essa reta, maior vai ser o coeficiente angular. Uma das interpretações da derivada é ela como o coeficiente angular da reta tangente a uma curva. Entretanto, para calcularmos, nós temos um gigantesco obstáculo. Ora, se para calcularmos o coeficiente angular de uma reta, nós precisamos dois pontos, e a reta tangente nós temos um único ponto, como é que nós faremos para fazer esse cálculo? A resposta está na reta secante. Como assim, professor? Pois bem, vamos ver isso num gráfico. Observe então que nós temos aqui a representação gráfica de uma curva e uma reta secante a ela, ou seja, corta em dois pontos distintos.
Vamos marcar então os pontos de interseção dessa reta com a curva. Nós temos aqui um primeiro ponto que vamos dizer que tem a coordenada x0 e a sua respectiva f aplicada em x0. O segundo ponto nós vamos marcar então que vai ser um x0 mais uma pequena variação em x e a função aplicada nesse mesmo ponto. Perceba então que essa variação em x nós vamos chamar de ΔX. Lembrando que normalmente quando utilizamos o delta estamos nos referindo à variação. Agora vamos considerar uma reta tangente a essa curva no ponto x0. Observe que a reta tangente, por definição, vai encostar na função apenas no ponto x0, f de x0. Agora observe que conforme a gente vai variando o x0, a reta secante vai se aproximando da reta tangente. Viu só que coisa jóia? Significa então que quando o ΔX tende a zero, a reta secante vai se aproximar da reta tangente. Então, se nós tendermos o ΔX a zero, nós vamos nos aproximar da reta tangente. Falando então dos coeficientes angulares, vamos trabalhar com o coeficiente angular da reta secante, depois, tendendo ΔX a zero, vamos então obter o coeficiente angular da reta tangente. Então, como o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX, nós sabemos que ΔY é a variação em y. Então, o y final seria o f de x0 mais ΔX e o y inicial seria f de x0. Note que o ΔX é o próprio ΔX. Pois o x final é x0 mais ΔX e o x inicial é o x0. Como nos interessa então o coeficiente angular da reta tangente, o que nós precisamos fazer é tender esse ΔX a zero. Então, nesse sentido, o coeficiente angular da reta tangente será o limite quando ΔX tende a zero do coeficiente da reta secante. Assim, por definição, a derivada de f no ponto x0 será o limite quando ΔX tende a zero de f aplicada em x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX. Viu só como o limite tem tudo a ver com isso? Então veja como nós podemos utilizar a derivada para calcular a taxa de crescimento de uma função em determinado ponto. Pois bem, então nós temos aqui um exercício que pede para determinar a taxa de crescimento da função f de x igual a 3x² no ponto x igual a 1. Bom, a taxa de crescimento da função, ou o coeficiente angular da reta tangente à função, é dado por f' de x. Eu não havia comentado, mas a notação f' de x nós vamos utilizar para fazer referência à derivada de f de x. Então, f' de x será o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Bom, como f de x é 3x², então, na parte superior, ali no numerador dessa fração, nós vamos ter no lugar de f de x mais ΔX, 3 que multiplica x mais ΔX ao quadrado, menos f de x, ou seja, menos 3x². Isso tudo sobre ΔX. Na parte em amarelo ali, nós temos um produto notável, x mais ΔX ao quadrado. Isso a gente pode fazer como x mais ΔX vezes x mais ΔX, ou a gente lembrar que o resultado dessa expressão vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, vai ficar 3x² mais 2x ΔX mais ΔX². E no segundo termo, permanece tal qual está. Isso tudo sobre ΔX. Caso você tenha curiosidade em já aplicar o limite, colocar o ΔX ali e tender a zero, você vai perceber que isso vai dar uma indeterminação, vai ficar 0 sobre 0. Então, nós vamos desenvolver essa expressão de forma que a gente consiga eliminar a indeterminação. E a estratégia vai ser colocar o ΔX em evidência em cima para eliminar com o ΔX de baixo. Bom, então continuando, percebam que esse 3 está multiplicando a todos, então nós vamos aplicar a propriedade distributiva.
Então, em cima fica 3x² mais 6x ΔX mais 3 ΔX² menos 3x². Perceba que o primeiro e o último termo são iguais. Nós temos ali 3x² no primeiro e menos 3x² no último. Então, eles se cancelam, sobrando apenas em cima 6x ΔX mais 3 ΔX². Perceba que nós chegamos num ponto muito interessante em que todos os termos do numerador têm ΔX. Então, nós vamos colocar o ΔX em evidência. Então, fica lá, ΔX que multiplica 6x mais 3 ΔX. Perceba que ficou 3 ΔX porque nós tínhamos 3 ΔX ao quadrado. Apenas um deles veio para frente. Se a gente fizer o processo contrário, ou seja, multiplicar o ΔX por 6x mais 3 ΔX, vamos voltar no... Bom, agora nós temos um ΔX em cima multiplicando uma expressão e um ΔX embaixo. Então, nesse momento, nós podemos cancelá-los. Então, fazendo a simplificação dos ΔX, ficou então o limite quando ΔX tende a zero de 6x mais ΔX. Então, agora, aplicando de fato o limite, ou seja, fazendo ΔX tender a zero, nós vamos concluir então que essa expressão vai ser 6x mais zero. Portanto, a derivada no ponto x dessa função vai valer 6x. Ora, como era pedida a derivada em x igual a 1, nós vamos trocar o x por 1. Então, a derivada de f no ponto 1 vai ser 6 vezes 1, ou seja, 6. Logo, a taxa de crescimento dessa função no ponto x igual a 1 é igual a 6. Se a gente analisar no gráfico, nós temos ali a reta tangente no ponto x igual a 1 e notem que o coeficiente angular dessa reta é 6. Y igual a 6x menos 3. Logo, nesse ponto, a função cresce. A cada x que a gente caminhe para a direita, nós vamos subir 6y. Assim, se a derivada for positiva, significa que naquele instante, naquele ponto, a função é crescente. Agora, se a derivada é negativa, significa que a função está decrescente. Agora, se a derivada no ponto for zero, ou seja, for nula, significa que nós estamos em um ponto crítico. Isto é, ou é um ponto de máximo, ou é um ponto de mínimo da função. Agora vai uma notícia muito boa para você. A gente não precisa ficar usando limite toda vez que nós tivermos que calcular alguma derivada. Existem regrinhas operacionais muito mais simples. Entretanto, é tema para próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve aqui no canal Exato.